Bom, pessoal, a gente vai resolver a questão 53, prova da USP, transferência 2020, tá? Ó, para cada pertencente aos reais, seja f de A de R em R, a função definida por, a gente tem a definição. O intervalo de valores de A para os quais f tem 3 raízes é. E temos alternativas. Pensa o seguinte, uma função de segundo grau, né? A gente tem uma coisa assim, nesse caso, né? O que acontece se a gente tiver uma função desse tipo? Coloquei o menos 1, né? O que vai acontecer? Em g igual a 0, isso daqui é igual a menos 1. Né? Aqui em 0 vai dar 0, o f, que vai ser justamente isso. Então aconteceu isso daqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Ele desceu uma unidade. Esse é o g, esse é o f. Então a constante, ela só translada verticalmente a função, né? Está subtraindo, né? Então ela desloca verticalmente, é isso que ela faz. Essa constante fica no final. O valor do ponto mínimo aqui no caso não mudou, né? Porque x igual a 0 não muda. Não importa como você vai transladar isso. Então o ponto de mínimo ele não é alterado. Ele é invariante, né? Ele permanece constante. Já as raízes sim, né? O número de raízes, ó. E onde estão as raízes muda, né? Ó. No f a gente tinha uma raiz só, uma raiz dupla. No g a gente tem duas raízes distintas, só porque a gente mudou isso. Analogamente isso acontece também para terceiro grau. Então, terceiro grau, aqui não precisa, né? Que é mais simples. No terceiro grau, a gente tem o que como condições de máximo e mínimo, já que os pontos de extremo, os pontos críticos, eles permanecem invariante perante o valor de A, né? Não importa como ele muda. Então vamos lá, ó. Derivada de A em relação a x é tombo 3, 3 menos 1 dá 2, 3x ao quadrado. Tombo 2, menos 2 vezes 2, 4, 4x. Tombo 1, 1 menos 1, 0, dá 1. A gente tem que igualar isso a 0, né, para ter os pontos críticos. Tem que igualar a 0, uma equação de segundo grau, né, Bhaskara. Então, o discriminante é b ao quadrado dá 16, menos 4, vezes a que é 3. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Então, a gente tem que as raízes é delta, desculpa, é C, os pontos críticos, né? A gente chamava de C, da outra questão. Menos B é 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 2, sobre 2 vezes A, o A vale 3. Então a gente tem uma raiz, que vai ficar 4 mais 2, 6, vai dar 1, e outra raiz, e vai ficar 4 menos 2, que dá 2, sobre 6, que é 1/3. E quais desses dois caras são máximo e mínimo? A gente tem isso daqui para condições de máximo e mínimo, né? Ó. A gente tem que a derivada segunda em relação ao ponto, se ela for maior que 0, esse ponto é de mínimo. E se a derivada segunda em relação a esse ponto é menor que 0, esse ponto é máximo.
qual que é máximo, qual que é mínimo. Ó, f duas linhas de 1. Primeiro a gente tem que calcular o f duas linhas, né? F duas linhas de x tomba esse cara, vai ficar 6x, né? Tombou 2, 2 menos 1, e aqui também, vai dar menos 4. Para f duas linhas de 1, a gente tem o seguinte, 6 menos 4, que dá um número maior que 0, logo o 1 é mínimo. Vou deixar aqui em cima. E f duas linhas de 1/3 vai ficar 6 sobre 3 menos 4. 6 dividido por 3 dá 2. Isso vai dar um número menor que 0, logo 1/3 é ponto de máximo. 1/3 é máximo. Então, o nosso gráfico vai mudar de acordo com A, mas os pontos de máximo e mínimo não mudam, né? Então, a gente vai ter uma coisa assim. Mais ou menos. E 1 vou colocar aqui, mas e 1/3 aqui, por exemplo. Então, a gente poderia ter uma coisa assim, ó. Não estou falando que é isso, mas poderia ter algo assim. Tá? Ó, no 1 a gente tem o mínimo e aqui é o máximo. O que acontece? Conforme eu mudo o valor do A ali, esse A de cima aqui, tá? Esse carinha aqui, ó. Conforme eu mudo o valor dele, o que acontece? Se ele vai ficando cada vez mais negativo, vai acontecendo isso, ele vai descendo. Se esse A vai subindo, ele fica positivo, ele vai desloca para cima. Então a gente tem pontos, tem valores de A que temos uma raiz, tá vendo? Duas raízes, o que a gente quer, né, quando começa a ter 3 raízes, depois volta a ter 2 raízes e uma raiz. Então ele quer nesse intervalo aqui, ó. Quais são os valores de A? Tá? Que dê 3 raízes. O que a gente pode fazer aqui, ó? Olha o ponto de mínimo nesse caso. A gente tem que o valor da imagem é igual a 0 aqui, tá vendo? No 1, né? Então, o valor da imagem é igual a 0, a gente só vai ter 2 raízes. Para valores da imagem no ponto, né? Desculpa, para valores do ponto crítico, para os valores da imagem positivos referente ao ponto do mínimo, vamos ter uma raiz. E quando é igual, 2 raízes. Então isso é uma coisa que a gente, uma condição que a gente não está querendo, né? Certo? Tá. E que pontos são esses então? São os pontos que f de A, eles são f de A em 1, eles são maior ou igual a 0, certo? Então no ponto de mínimo, os valores que a imagem seja ou igual a 0 ou maior que 0. A gente não vai ter 3 raízes nesses casos, tá? Então vamos ver aqui. Substituindo 1, vai ficar 1 menos 2 mais 1 e mais A, e isso maior ou igual a 0. Aqui vai dar 2 menos 2, que dá 0, então vai ficar A maior ou igual que 0. Qualquer dos valores de A
maior ou igual que zero, vai ter para a igual a zero, uma raiz. Para a maior que zero, duas raízes. Então não vai prestar, tá? Então para a igual a zero, esse cara não pega o zero, ó. Não pega. Então, nem maior, né? Muito menos maior, porque é um intervalo aberto, então não pega o zero. Se fosse fechado, a letra A já é para a vala. Mas a B sim, ó. A B a gente tem um valor de A maior que zero. É 1 sobre 27, por exemplo. Porque o 2 sobre 26 a gente não pega. Mas tem vários valores, muitos valores, que o A seja maior que zero nesse intervalo. Então a B já era, né? A B está errado. C. O C não pega o zero, né? Porque é um intervalo aberto. Então, tanto a A quanto a C, por enquanto, podem ser candidatos, tá? D. A D não, né? Porque a gente tem um valor maior que zero. Por exemplo, 1 sobre 9, né? Então a D não é. Então a gente vai ficar entre a C e a E, né? A, C e E. Qual que é a outra condição, então? Essa daqui, ó. Agora, o outro caso, ó. Para o valor do ponto máximo ser igual a zero, ou, tá vendo? Para o valor do ponto máximo, a imagem dele, a imagem associada a esse ponto ser igual a zero, a gente vai ter duas raízes. Para menor, com relação ao ponto de máximo, uma raiz. Então agora vai ser para f de A um terço ser maior ou igual a zero. Então vamos lá, né? Ó, 1/3 ao cubo mais menos 2x ao quadrado, né? Menos 2 vezes 1 sobre 3 ao quadrado mais x mais 1/3 com mais a maior ou igual a zero. Fazendo essas continhas, a gente pode fatorar 1/3, né? Fazer aqui 1/3 ao quadrado pelo primeiro. Vai ficar 1 menos 2 sobre 3. Com mais 1/3 com mais a maior ou igual a zero. Então fica 1/3 ao quadrado, que fiz besteira. Aqui é isso daqui. Certo? Agora está certinho. Então vai dar 3 vezes 2, menos 6 com mais 1, né? Aqui 1/3 com mais a maior ou igual que zero. Isso vai dar menos 5 sobre 3. Então, menos 5 sobre 3 ao cubo, né? Mais 1/3 mais a maior ou igual a zero. Fatora 1/3 ao quadrado, 1/3, né? Então fica menos 5 sobre 3 ao quadrado mais 1 com mais a maior ou igual a zero. E aqui vai ficar 1/3 com 3 ao quadrado, multiplico aqui 3 ao quadrado, menos 5, com mais a maior ou igual a zero. Tá bom. Então,
Aqui fica 3 ao quadrado, que dá 9. Logo, vai ser 1/3 de 9 menos 5 dá 4. Então aqui 3 ao cubo com mais A maior ou igual a 0. Isso implica aqui 4 sobre 27 com mais A maior ou igual a 0. Então A maior ou igual que menos 4 sobre 27. Se a gente tiver valores que o A seja maior que menos 4 sobre 27, a gente descarta, né? Ou seja, deixa eu marcar aqui. Então, vou tentar fazer aqui para ver se pega, né? Pega, ó. Então, imagine que a gente tem um valor aqui na reta de menos 4 sobre 27. Qualquer valor maior que isso, ou seja, maior ou igual, a gente joga fora. Porque vai dar, quando é igual, 2 raízes, e quando maior, uma raiz. Não vai pegar 3. Então logo a gente conclui o quê? Que pegando essas duas condições, cadê? Maior. Deixa eu só ver uma coisa aqui para ver se eu fiz besteira. Não, desculpa, aqui é menor, tá, gente? Aqui é menor. Que era ou esse cara aqui, num terço, ou menores, né? Valores menores. Né? Tô aqui, me desculpa. Aqui é menor. Menor igual. Menor igual. Menor igual. Menor igual, menor igual, menor igual. Menor igual, menor igual, menor igual. E aqui também menor igual. Logo vai mudar, né? E vai ser daqui para cá, menor, né? Menor igual esse valor. Agora tá certo, ó. Se o valor é igual a 0 no ponto de máximo a imagem, é igual a 0 a imagem, a gente vai ter duas raízes. Se ela for menor, o valor da imagem, que 0, no ponto de máximo, você vai ter pelo menos, você vai ter uma raiz só, né? Uma raiz. Então, o contrário disso, que é um valor maior que isso, você vai ter 3 raízes já. Então, o que a gente tem se a gente pegar os dois aqui? A gente tem que, neste intervalo aqui, ó, que vai de menos 4 sobre 27, né? E o que a gente tinha achado antes, que é o 0. Então, nestas regiões aqui, ó, nesta região aqui, a gente tem uma raiz, tá? Nesse ponto, exatamente nesse ponto, duas raízes, certo?
E agora o outro, o A maior ou igual a zero. Onde é o valor do zero? A gente tem duas raízes. Para valores maiores, uma raiz. E nesse intervalo aqui do meio, que é um intervalo aberto, tá? Esse intervalo aqui, a gente tem 3 raízes. A gente nem precisou eliminar, né? Agora, né? Se a gente fizesse assim. Então, o intervalo que a gente vai ter pelo menos 3 raízes, ele vai de menos 4 sobre 27 até 0. Todos os valores já possíveis, tá? Intervalo de valores de A para os quais f tem 3 raízes é. Então, ó, esse intervalo. Então, ele deveria escrever essa questão um pouco melhor. Porque desta forma, a não pega, né? Porque a, ó, a gente tem o menos 3. O menos 3, ele é menor que menos 4 sobre 27, né? Então ele satisfaz isso, então vai ter uma raiz. Então a não é. Por causa do menos 3 não, menos 2, por exemplo. O menos 2 ele já vai ser menor do que o menos 4 sobre 27, ele vai estar aqui. Só que esse E aqui, essa alternativa aí, ela também está certa. Também está certa. Até peguei um negócio aqui para mostrar, para menos 1 sobre 9, ele vai ser um valor que vai ser maior que menos 4 sobre 27. E o menos 1 sobre 27, ele é um valor que é maior do que o menos 4 sobre 27. Então ele está na parte de 3 raízes. E o gabarito fala C, né? Só que a E também está certo. No caso, eles deviam arrumar uma questão e escrever assim: o intervalo de todos os valores possíveis de A. Aí teria mais lógica, seriam todos os valores possíveis. Aí pegaria sim, esse daqui são todos os valores possíveis, eles estão no intervalo aberto de menos 4 sobre 27 até 0. Aqui a E é uma parte desses valores, não são todos os valores possíveis. Então ela devia ser reformulado esse enunciado, tá? Porque do jeito que está escrito a E também está certo. Então para casar com o gabarito, que é a C, é todos os intervalos, o intervalo de todos os possíveis valores de A. Aí é a alternativa C, tá? Beleza, pessoal? Isso aí.